Olá, o nosso programa está começando e hoje o nosso assunto é muito sério. Nós vamos falar sobre violações de direitos da pessoa idosa. Eu estive na ação social aqui de Araçuaí e lá nós recebemos as informações de que acolhe 39 idosos, sendo que cerca de 10 recebem visitas de familiares. Vamos conferir o vídeo. Ela acolhe 39 idosos hoje, atualmente, né? Tendo capacidade para 50, sendo que a gente tem 20 mulheres e 19 homens, atualmente. A gente tem idosos de Novo Cruzeiro, Berilo, Genipapo, Badaró, Itinga, Itaubim, Virgem da Lapa. A gente tem idosos que recebem mais visitas, né? E tem idosos que não recebem, ficam um ano sem receber visita, ou é mais em datas comemorativas. E a gente tenta fazer essa parceria, né? Com a família, ou criar um espaço de café da manhã, convidando a família para estar presente, né? No momento com esses idosos. A principal fonte mantedora da casa é o benefício dos idosos, né? Sendo que 70% do salário que é retirado do salário deles fica para o custeio, né, da casa, e 30% é de benefício de uso pessoal deles, né, que eles desejam comprar alguma coisa a mais. A gente tem um repasse federal, né, uma renda que vem para o município, e o município de Araçuaí também passa para cá, para casa, e Badaró, que é o município que cede um funcionário para cá, né, para ajudar, porque Badaró tem mais idosos aqui. Então foi uma forma que Badaró viu de nos ajudar, trazendo um funcionário para ajudar também a casa a manter. Fora isso, a gente tem também as doações espontâneas, né, que seria fraldas, doações em dinheiro, de alimentos, também que ajuda a manter a casa. A maior dificuldade que a gente tem seria recursos humanos, né? Manter um profissional aqui na casa é muito caro. Então a gente, talvez quando eu falei com você no início que a gente tem capacidade para 50, mas a gente tem 39, é porque a gente não tem recursos humanos suficiente, né? E a gente trabalha dentro da lei da Anvisa, né? Porque a cada grau de dependente de idoso a gente tem que ter um cuidador, né? Dependendo do grau de dependência. E outro dificultado que a gente tem é o apoio da família. Muitas vezes a gente não encontra, né? Porque às vezes idoso tem que ficar internado, então a gente não encontra um familiar para ficar lá ajudando. Muitas vezes a gente que tem que autorizar o tipo de procedimento, tem família que fala que não pode, que é muito difícil vir, que não dá. Então, assim, esse é um dos nossos dificultadores que a gente tem. A gente está tentando elaborar um projeto onde a gente tenta trazer a comunidade, né, para mais perto do idoso, para vivenciar, né, o dia a dia deles. Porque é importante a gente saber como que a ação social ela é mantida, como que é o funcionamento. Não é uma coisa fácil, né? É uma luta diária que os profissionais aqui enfrentam. Então a gente quer, assim, convidar a população mesmo para vir participar, levar um idoso para passear, ou vir fazer uma roda de conversa, né? O que falta mesmo, né? Nem questão de alimento, de roupa, não. Que graças a Deus a ação social ela tem essa parceria com algumas pessoas, né? Que ajuda a manter a casa. Mas o que falta mesmo é o afeto, né? O amor, porque eles gostam muito de conversar, participar. Você vê na alegria deles quando você vai contar uma história. Então, esse vai ser o nosso projeto, de trazer a comunidade para perto desses idosos aqui com a gente. E eles vêm visitar o senhor? O que mora em Belo Horizonte longe não veio não, ele não sabe que eu tô aqui não, o daqui vem. Eu vou na casa dele, ele vem me pegar aqui, pra casa dele. O senhor está feliz aqui? Tô, eu acostumei, agora eu vou embora mais não. Eu saio para passear, mas volto. Aqui já é a casa do senhor, né? É. De acordo com os dados, o Disque 100, Canal de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, registrou mais de 12 mil denúncias de violência contra a pessoa idosa nos 4 primeiros meses de 2016. Os dados divulgados mostram que a maior parte das violações acontece dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos e outros familiares. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Efraim Rocha. Efraim, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Bom Saber. Obrigado, Luciana. Efraim, vamos começar o nosso bate-papo aqui. A pessoa idosa é a partir de qual idade? O que diz a regra aí? Então, Luciana, primeiramente, né, bom dia aos telespectadores. Gostaria de agradecer mais uma vez a visita aí o convite aí da TV Araçuaí. E já respondendo a sua pergunta, a primeira pergunta,
A pessoa idosa é considerada toda aquela que tem 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso, que é uma lei, né, aprovada em 2003 e que traz esse registro de idade. Efraim, a que tipo de violação o idoso está mais propenso nos dias de hoje? Luciana, o mais comum dos tipos de violações envolvendo a pessoa idosa, o mais comum é a negligência. O que seria a negligência? A negligência é aquela situação onde que falta aquele dever de cuidado por parte do familiar, entendeu? Provavelmente aquele que tem aquela responsabilidade por cuidar do idoso, ele está falhando nesse cuidado de alguma maneira. Outra forma de violência também muito comum é uma violência pouco comentada, mas é a violência patrimonial. Ela diz respeito à questão financeira mesmo. Muitas vezes o familiar se apropria daquele benefício do idoso, então é uma prática de violência também muito comum. Existem outras formas, a violência física, a violência psicológica, mas eu diria não. Os dados mostram que a negligência é o caso mais comum da violação dos direitos da pessoa idosa. Quais são os principais causadores dessas violações, Efraim? Então, uma triste realidade também, porque quando a gente vai olhar os causadores, os principais agentes... Isso. Os principais agentes estão dentro do próprio lar. Normalmente é um neto, um filho, ou seja, é uma pessoa muito próxima da família. É uma pessoa que está ali já no ambiente familiar mesmo. Esse é o causador principal dessa violência. Qual que é o grande fator, muitas vezes, que favorece para que essas violações aconteçam com o idoso, sendo, né, como você disse, com as pessoas mais próximas, né, da pessoa que está ali? Por que isso acontece, né, com filhos, com netos, né? Não deveria ser diferente? Então, Luciano, eu diria assim que é uma série de fatores que podem estar relacionados. E assim, a gente não poderia elencar aí um grande vilão assim como um fator único. Mas eu diria que, os dados também vão nesse sentido, de que uma situação de fragilidade do idoso, uma debilidade, seja ela física ou mental, atrai essa questão da violação. Eu diria por quê? Porque às vezes o idoso, quando ele está mais debilitado, seja fisicamente ou mentalmente, ele, além de não ter tanta condição de às vezes apresentar uma denúncia ou de reclamar daquela situação, ele se torna uma pessoa frágil do ponto de vista da denúncia e também para que a violência em si venha a ser cometida, seja ela violência física, violência psicológica. Estando ele numa situação de maior fragilidade, abre-se uma possibilidade maior para que venha a ocorrer essa violência. Mas assim, talvez esse seria o maior marco com relação às causas de violência. Certamente tem essa relação com a condição de saúde do idoso, entendeu? A questão da faixa etária conta? Então, eu não vejo muito esse paralelo com relação à faixa etária, porque às vezes a gente tem um idoso que já é bem idoso, mas ele tem uma independência muito grande ainda, ele está forte fisicamente, então ele tem vamos dizer assim, uma chance de reagir àquela violação, àquela violência de uma maneira mais firme. Ao passo que um idoso, ainda que mais novo, se ele tiver com a saúde mais fragilizada, ele vai perdendo essa capacidade de reagir a essa violação do direito dele. Então, mesmo sendo mais novo, ele pode estar mais propício a uma violação de direito do que um idoso com a idade mais avançada. Então, eu diria que a faixa etária, por si só, não traz um paralelo interessante para ser analisado, não. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Não saia daí. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe.
Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso programa e o nosso tema de hoje é sobre a violação de direitos da pessoa idosa. Efraim, existe alguma comprovação de que a maior incidência dos casos é no sexo feminino? Luciana, pelo menos aqui com relação aos nossos registros aqui no âmbito municipal, o que a gente constata é que não há essa superação em números de casos do sexo feminino, não. O que a gente consegue constatar é que há uma quantidade muito próxima de casos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Estão basicamente equiparados esses dois públicos, eu diria. Porque a gente pode pensar, né, por ser mulher, até para se defender, né, já está idosa, então às vezes a gente pode pensar assim, né, que acontece mais nas idosas, né? Exatamente, mas para além da questão de gênero, ser do sexo feminino ou ser do sexo masculino, o que chama mais atenção é realmente a condição de saúde do idoso. Então, se é um idoso do sexo feminino, mas se tiver com a saúde boa, há uma menor probabilidade de ocorrência da violação do direito. Ao passo que, se for uma idosa do sexo feminino, mas com a saúde fragilizada, isso sim é um fator que apresenta um grau de risco. Uhum. A questão da condição de saúde do idoso, mais do que a questão de gênero, mais do que a questão de faixa etária. Então, realmente, assim, e os nossos registros também vão nesse sentido, de que a maior incidência é nos casos onde que a saúde do idoso está fragilizada. Com relação à questão de gênero, é basicamente equiparado. Não tem uma disparidade, não. Às vezes variam um a mais para cá, um a mais para lá, mas não tem uma disparidade em questão de gênero, não. Você compara também com a questão da criança, né? Tanto feminino quanto masculino. A criança também está nesse mesmo nível, né? Exato. Eu diria também que provavelmente estariam equiparados mesmo. Às vezes passa um pouquinho a mais para um lado, para o outro, mas o número, eu acredito também que, assim como o idoso, não deve ser muito destoante, não. Efraim, o que essas violações podem gerar no idoso? Muitas vezes também há um silêncio, né? Por que é tão difícil quebrar esse silêncio para eles falarem, né, que está sofrendo essas violações ou os maus tratos? Então, Luciana, com relação à sua primeira colocação, isso é um pouco complicado de dizer, porque em cada idoso pode gerar danos diferentes. Mas o fato vai haver o dano.
se ele estiver passando por uma situação de violação de direito, isso vai trazer danos irreparáveis para a vida desse idoso. Agora, com relação a quais danos em si, isso vai muito do caso a caso, né? Varia bastante, entendeu? De maneira que qualquer generalização nesse sentido seria uma falha no meu ponto de vista. E com relação à sua segunda colocação, diz respeito... A questão do silêncio, né? Muitos se calam, né? Sim. Por ser um filho, às vezes o idoso ele não quer falar, não quer denunciar o filho. Exato. É complicado. Com relação ao idoso, primeiramente o silêncio visto pelo enfoque do idoso. Ele tem uma dificuldade em fazer a denúncia porque ele está debilitado, porque ele às vezes tem uma relação afetiva com aquele violador. Uma certa dependência também, né? Exato. Seja ela, às vezes não é financeira, sim, material, mas física, é de né? ajuda nos cuidados, coisas do tipo. Então, da parte do idoso, realmente é complicado se falar nessa questão da denúncia. E nem é tão comum partir dele mesmo, não. Mas, por outro lado, com relação à família extensa, que seria os parentes mais distantes, às vezes um primo, um tio, que às vezes não está ali no núcleo familiar, eu diria que eles vêm quebrando o silêncio, entendeu? Eles vêm fazendo as denúncias quando necessário. Por parte da sociedade, também vem ocorrendo a questão da vizinhança, a questão de uma associação de bairro, que às vezes se incomodam com aquela situação e traz à tona mesmo. A gente tem recebido denúncias nesse sentido, a gente vê e constata uma preocupação da família extensa, da sociedade como um todo, sobretudo aqueles que estão mais próximos ali, a questão da vizinhança, né? E mesmo porque essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Com certeza. Se está ocorrendo isso em algum local próximo de você ou nos seus olhos, seria um crime você assistir isso e ficar calado, né? Efraim, quais que são, como que a gente consegue identificar quando o idoso está sofrendo ou os maus tratos, ou a violação, ou até mesmo a violência? Pois então, Luciana, essa também não é uma pergunta de muita facilidade na resposta, porque uma vez que vem ocorrendo a violação do direito da pessoa idosa, ele pode refletir de diversas maneiras. Só que um dos danos assim, mais aparentes, mais prováveis de acontecer é um entristecimento mesmo dessa pessoa, entendeu? Você nota que essa pessoa ela já não tem mais aquela mesma alegria de viver como outrora. Você percebe que ela realmente fica mais cabisbaixa. Ela vai ter uma reação, né? Com certeza, isso aí vai trazer danos para essa pessoa. Agora, o fato volto a dizer, a vizinhança, a família extensa tem um papel fundamental nisso aí. Porque uma vez que eles quebram o silêncio, como você se referiu, a questão da denúncia, né? Vai ser feita uma abordagem, uma equipe especializada, e vai dar início a um procedimento na busca de identificar aquela situação, primeiramente, né, de violação de direitos, se aconteceu, se não aconteceu, se está acontecendo ou se não está acontecendo, e vai buscar uma superação daquela violação dos direitos, né? Sim. Que esse, afinal, é o objetivo da intervenção, né? É a superação daquela situação. E os familiares, sobretudo os que não estão ali naquele núcleo, que não estão residindo naquela residência, tem um papel fundamental nisso aí, assim como a própria vizinhança, que representa aí a sociedade, né? Sim. Efraim, a questão também que nós já estamos falando aqui, a questão da doença. O idoso, quando ele tem uma certa... é debilitado, uma doença muito comum nos idosos, a questão do mal de Alzheimer, né? Então, são doenças que às vezes pode contribuir para que esse número cresça na sociedade? Sem dúvida, Luciana. Como a gente já comentou aqui, né? Essa talvez seria uma das situações que coloca o idoso mais vulnerável. Realmente, a questão da saúde do idoso, ela é fundamental para que venha a ocorrer ou não uma violação dos direitos. É claro que a gente não gostaria de pensar dessa maneira, né? Porque se ele está com a saúde fragilizada, a tendência é de que ele precisa de mais carinho, mais afeto e mais cuidado do que um que esteja mais independente. Mas o que a gente vê na prática é exatamente o contrário, entendeu? Verdade. Essa pessoa com a saúde mais fragilizada, ela vai estar mais exposta ele tem um maior grau de probabilidade de sofrer alguma violação dos seus direitos.
E uma coisa que a gente vê muito comum isso é o idoso que está em casa, que depende dos cuidados do filho, né? Mas ele não tem condições nem de sair, né, para falar com o vizinho. Um fato também importante que eu vejo é a questão das agentes de saúde. Né, eu tenho um pai idoso em casa, então elas fazem o papel muito bem feito, elas fazem as visitas, né, domiciliares. Então acho que o agente de saúde também tem um papel muito importante nisso aí, para ele estar observando essas questões, né? Com certeza, porque a política de saúde, ela tem uma abrangência no território maior do que a política de assistência social, por exemplo. E elas têm que conviverem como parceiras, né? E à medida que se nota alguma situação que está fugindo do controle ali, como a agente comunitária de saúde, ela está sempre no domicílio, ela tem aquela vivência mais próxima da família do que, às vezes, a própria assistência social. Então, ela tem que trazer essas interferências, essas intercorrências que vêm ocorrendo no seio familiar, porque ela tem mais conhecimento daquilo. E isso vem acontecendo aqui no município, entendeu? Tem ocorrido com frequência essa parceria, esse diálogo entre as políticas, tanto de assistência quanto de política de saúde. E isso é de suma importância, porque, como eu volto a dizer, elas têm uma frequência na residência de maneira muito mais aberta, né? Elas adentram mesmo, elas conversam. Eu presencio, eu vejo um trabalho muito bonito que elas fazem. É muito importante e essencial. Com certeza. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta falando mais sobre esse assunto. Não saia daí. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 33 37 31 2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias: moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Estamos de volta com o nosso programa e nós estamos falando sobre a violação de direito da pessoa idosa. E aí quem está aqui com a gente, o Efraim, ele é advogado do CREAS. E é sobre isso também que nós vamos falar aqui agora, né? O serviço do CREAS, como que eles trabalham, como que são as abordagens e os casos também que acontecem aqui de violação de direito contra o idoso. Efraim, o CREAS, ele tem dados de casos desse tipo de violação ou de violência, né, contra o idoso? Sim, Luciana. Primeiramente eu vou fazer um breve comentário aqui sobre o CREAS, né, que é um equipamento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele trabalha na lógica de superação de violações de direitos envolvendo vários públicos, não somente a pessoa idosa. Neste programa a gente está tratando a questão do idoso, então vamos ficar centrado nisso, mas só para fazer um apanhado, que o CREAS ele atende também outros públicos, são crianças,
adolescentes, mulheres e já de todos os adolescentes. Então, assim, o CREAS é um equipamento que está diretamente relacionado à questão de violações de direito. E também não é diferente com o público da pessoa idosa. Em relação a este público, especialmente, que a gente está tratando hoje, existem sim dados, existem registros de violações de direito da pessoa idosa. Hoje, contamos com cerca de 40 casos, 40 famílias, né, que estão sendo acompanhadas porque passaram por alguma situação de violação de direito, ou recente, ou que ainda vem passando. E como eu já informei, né, a nossa intervenção é no sentido de identificar se realmente está ocorrendo aquela violação dos direitos da pessoa idosa e, se constatada a violação, a gente busca a superação daquela violação. Lembrando que existem várias formas de violação dos direitos da pessoa idosa. A gente já comentou também que existem a violência financeira, que está relacionada ao patrimônio do idoso, né? Às vezes um benefício que está sendo mal utilizado por algum membro familiar. Existe a questão da violência física, que essa é de maior conhecimento do público, né? Quando a gente fala de violência, automaticamente eles já lembram da violência física, mas às vezes esquecem desses outros tipos de violações de direito. Por exemplo, a patrimonial, a psicológica e o caso de negligência e abandono, que também ainda é muito comum, infelizmente. Sobretudo a questão da negligência, que é aquela falta no dever de cuidado mesmo, né? Aqui em Araçuaí, quais são os casos mais comuns que vocês atendem lá no CREAS? Então, os casos que mais se repetem são mesmo os relacionados à negligência com o idoso. Ele destaca, assim, eu diria que talvez na metade dos casos, ou um pouco menos, está diretamente relacionado à questão da negligência. Outro caso... Quando você fala de negligência, você direciona aqui? Seria exatamente essa falta no dever de cuidado. Às vezes uma negligência no cuidado mesmo, no dia a dia, aquela questão da alimentação, às vezes na forma do idoso se vestir, às vezes no próprio local onde que ele dorme, onde é que ele faz suas necessidades. Então, a negligência está diretamente relacionada a esse contexto ali mesmo diário. Às vezes não é uma violência dita, não é uma violência assistida, uma violência visualizada, mas exatamente ela se caracteriza mais por uma omissão do que por uma ação, entendeu? É como você deixa de fazer algo que você deveria, e não quando você efetivamente pratica uma conduta em face daquela pessoa. Falando também dessa questão de violação, Efraim, só para o pessoal de casa entender melhor, às vezes está acontecendo aí, com seu vizinho do lado da sua casa, que acontece muito a questão do usar do idoso para fazer um financiamento, essa questão do dinheiro mesmo, usa o idoso para poder extorquir. Os filhos fazem, os netos fazem. Não é isso, Fran? Então, a pessoa que está vendo isso é uma violação. Exatamente. Nós estamos tratando aí, nesse caso específico, de uma violência que a gente já comentou sobre ela aqui, mas é importante ressaltar que a violência patrimonial, ela diz respeito à questão financeira do idoso. Às vezes você utiliza de forma de forma ruim o benefício daquele idoso, ou às vezes desfaz de um patrimônio daquele idoso de maneira irregular. Sim. Então, esse tipo de conduta é sim uma espécie de violência. É prevista no Estatuto do Idoso, isso aí não tem qualquer dúvida que é visto como uma violência, é uma espécie de violência, sim. Porque hoje é muito comum, é muito fácil, né, o idoso conseguir um empréstimo no banco, né, o idoso aposentado. Então, é muito fácil. Então, se você está vendo esse tipo, né, de violação, né, agora uma coisa, Efraim, se o idoso ele estiver consciente daquilo que ele está fazendo, considera-se uma violação? Então, Luciana, a gente tem que saber dosar isso aí, porque não é todo e qualquer favorecimento patrimonial de um idoso para um filho ou para um neto que vai ser considerado uma violência, evidentemente. Isso aí vai ter que ser analisado caso a caso e você vai perceber que está caracterizando uma violência a partir daquele momento que o idoso, às vezes, não tem a lucidez necessária para praticar aquele ato, ou então, às vezes, quando ele até tem uma pseudo lucidez,
mas aquilo está trazendo um prejuízo efetivo para o idoso. Com certeza. Às vezes ele está lúcido, mas ele está desfazendo de 90% do patrimônio e está ficando com 10%. Está ficando com 10%. Ou então ele está desfazendo 90% do benefício em prol de um filho, de um neto, e fica com 10% e está passando uma privação alimentar. Sim. Então aí, essa questão da lucidez, ela tem que ter muita calma e na hora de analisar se está ocorrendo ou não a violência, com base tanto na questão da lucidez, mas também com relação às privações que eventualmente o idoso venha a ocorrer. Não adianta a gente falar que ele quer, mas que ele está entregando tudo e às vezes ficando sem comer. Fica sem comer, né? Sem os cuidados básicos, né? Exatamente. Então aí ainda assim a gente poderia falar em uma violência. Agora, é importante frisar que não é toda e qualquer favorecimento patrimonial ou financeiro de um pai para um filho ou de um pai para um neto que vai configurar uma violência, é claro. É evidente que não, entendeu? Uhum. Não é proibido um pai ou um avô favorecer um filho ou um neto, mesmo porque a gente, na questão da família, né, a gente já interpreta com a questão da solidariedade mesmo, a questão de ajuda mútua, então seria uma deturpação do instituto da família a gente falar que toda e qualquer ajuda constituiria uma violência. Mas, como eu disse, tem que ser avaliada caso a caso. Se aquilo não está comprometendo as finanças do idoso, se aquilo não está, se ele tem lucidez o suficiente para praticar aquele ato, ou se ele está fazendo aquilo de vontade, ou se é por uma forma de coação. Uma pressão, uma né? pressão. Efraim, aqui em Araçuaí, quem denuncia mais? Filho, neto, vizinho? Luciana, normalmente as denúncias partem da família extensa. O que seria a família extensa? Eu diria uma família que às vezes não está participando diretamente daquela violação. Às vezes é um familiar, pode até ser um filho, pode até ser um tio, mas que não está residindo naquele núcleo familiar. Normalmente quem está naquela vivência ali dentro da residência, normalmente ou está praticando o ato ou está sendo conivente com aquele ato. Então, não é muito comum a denúncia partir desse familiar, não. É mais comum partir de um familiar que reside em outro endereço, que tem conhecimento da situação, que toma conhecimento da situação de alguma maneira, ou às vezes por meio de uma visita, ou até mesmo por parte da vizinhança. Isso também acontece com frequência aqui no nosso município, às vezes um vizinho, às vezes um representante do bairro, uma pessoa, uma liderança, ela se incomoda em ver um idoso numa situação dessa. Efraim, nós estivemos lá na ação social. Para o idoso ir para a ação social, primeiro tem que passar pelo serviço do CREAS? Então, Luciana, isso é um assunto muito problemático da gente tratar pelo seguinte, porque a gente tem que conseguir enxergar hoje a questão do abrigo de uma maneira diferente do que a gente enxergou ao longo de todos os anos. Historicamente, o abrigo é visto como um local de refúgio, um local de descanso para o idoso, né? Hoje, na nova ótica aí da questão da garantia dos direitos da pessoa idosa, isso já é visto como uma própria violação. O abrigamento já é uma violação dos direitos da pessoa idosa. Porque o Estatuto do Idoso garante que ele deve conviver com seus familiares, com os seus laços comunitários. Se ele residiu foi na zona rural, que ele permaneça com seus vínculos, entendeu? Na zona rural. Então, assim, aconteceu a institucionalização, a gente já tem que analisar que está ocorrendo também uma violação dos direitos da pessoa idosa. E às vezes o familiar não compreende isso, entendeu? Às vezes ele não compreende isso, ele acha que ele trabalha ainda com uma cultura ainda do passado, de dizer que está em dar um descanso merecido para aquele idoso, uma coisa que não é verdade, porque ele só pensa nisso quando, às vezes, o nível de trabalho começa a aumentar com relação àquele idoso. É tanto que, nos casos que procura-se a assistência social para um eventual abrigamento, já você pode notar que o idoso já não tem aquela independência que ele tinha. Porque às vezes tem idosos que duram 90, 95, 100 anos e os familiares não demandam essa institucionalização. Sim. Agora, quando começa a dar uma situação de
maior trabalho, que realmente é trabalhoso. A gente não desconhece esse trabalho, mas é nessas situações que o familiar às vezes pensa por um caminho, vamos dizer assim, a grosso modo, um caminho mais fácil, entendeu? Você falou uma coisa certíssima. Já só de levar o pai ou a mãe pro abrigo já constitui uma violação. Uma violação. É muito triste. É um abandono. Eles ficam tristezinhos mesmo, né? Querendo ali visita dos parentes, dos amigos. Tem uns que não têm filhos, né? Aí vão para esse abrigo. Exatamente. Por isso que existem os abrigos, né? Porque há situações em que deixar o idoso como ele está também é uma violação, às vezes até maior do que a própria violação da institucionalização. Então, por isso que existem os abrigos, porque de acordo com o que está se passando aqui fora, aqui na sociedade, se o idoso estiver numa situação muito complicada e não tiver nenhuma possibilidade, se não for visualizado nenhum contexto familiar ou comunitário que vai poder acolher aquele idoso, aí, infelizmente, não tem outro jeito, né? Vai às vezes partir mesmo para essa solução que não é desejada por ninguém. Com certeza. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Não saia daí. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores, basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Estamos de volta com o nosso programa e falando sobre o tema para você que está chegando agora, sobre a violação de direitos contra a pessoa idosa. Efraim está aqui com a gente, ele é advogado do CREAS. Efraim, responde para a gente quais são as penalidades para o agressor. Luciana, o Estatuto do Idoso prevê uma série de penalidades, de maneira que não teria nem possibilidade da gente estar narrando todas essas penalidades previstas aqui. O que eu posso citar, assim, a título de exemplo mesmo, seria aquela situação onde que o idoso está passando, às vezes, por uma privação alimentar, ou às vezes uma privação no cuidado, e uma pessoa que deveria estar fazendo esse cuidado não está fazendo, está prestando esse cuidado, essa alimentação, está deixando de fazer. Se isso resulta na morte do idoso, essa pessoa pode ser penalizada por até 12 anos de prisão, entendeu? É um exemplo, a título de exemplo, uma pena
previsto para esses casos. Mas existem vários outros crimes que são previstos no Estatuto do Idoso, de maneira que seria muito exaustivo se a gente narrar cada um dos crimes aqui. E qual que é o procedimento do CREAS com essa pessoa, logo após a abordagem, detectar que o idoso está sofrendo essa violação? Então, a intervenção do CREAS, o foco da intervenção do CREAS é o grupo familiar. A gente não está ali preocupado exatamente, exclusivamente com aquela vítima da violência, não. No caso do idoso, a gente vai fazer uma intervenção naquele grupo familiar ali, naquela residência, e de maneira mais ampla também. A gente vai traçar quem são os parentes daquele idoso, quem pode contribuir de tal maneira. E a gente também não esquece do agressor, não. Ele também vai ser uma das pessoas que vão sofrer as interferências do nosso serviço. Sobretudo com relação à orientação, né, do comportamento, trazer aquilo para a realidade, mostrar para ele o que está acontecendo de fato, que às vezes ele está envolvido na questão da violência, ou não quer ver, ou às vezes não consegue enxergar mesmo. Então a gente traz aquela noção de realidade para ele, e a partir disso a gente também apresenta a questão das consequências que aquele ato pode trazer para aquela pessoa que está praticando determinadas condutas. Volto a dizer, o nosso foco realmente é a superação da violação dos direitos da pessoa idosa. Então, assim, a questão da responsabilização criminal do agressor, isso é uma questão, para nós, ao menos do âmbito do CREAS, é uma questão secundária. A gente está mais preocupado realmente de que aquele idoso venha ter uma vida com mais qualidade, que às vezes vai se dar até mesmo com aquele próprio agressor. Porque às vezes não tem outro parente que está disponível para acolher aquele idoso, então a gente vai buscar uma forma de superar a violação do direito da pessoa idosa, mas às vezes de uma maneira dialogada, às vezes com o próprio agressor, entendeu? Não quer dizer que a gente vai afastar dele de vez, pelo contrário, a gente chama ele para poder ficar do nosso lado para tentar superar essa situação, que afinal é o que a sociedade deseja, né? É verdade. Que aquele idoso não venha mais sofrer aquelas violências. Efraim, essa violência ela se difere de região ou não? Luciana, que pelos nossos registros aqui no âmbito municipal, eu não seria capaz de afirmar que isso está diretamente relacionado a um território ou outro, porque a gente tem casos na zona urbana, tem casos na zona rural. Na zona urbana, uma diversidade de bairros onde isso acontece, entendeu? Então, assim, traçar um paralelo, assim, em relação a um território, a um bairro e essa violação ainda não foi possível, assim, aos nossos olhos, não. A gente vê que é uma situação que acontece. É um todo, né? É um todo, em diversos locais mesmo. Que às vezes a gente pode pensar que em áreas mais de risco que acontece isso, né, onde há uma incidência maior das drogas, mas não é, né? A gente, até hoje, a gente não tem a propriedade para dizer assim, categoricamente, que está diretamente relacionado, não, porque às vezes a violação do direito da pessoa idosa vai se dar num ambiente tranquilo, entendeu? Num ambiente onde as pessoas, às vezes, têm um grau de escolaridade elevado, às vezes também num ambiente onde a questão da renda é considerável. Então, assim, seria injusto da minha parte traçar um paralelo objetivo em relação a território, em relação à escolaridade, em relação à renda. Isso não tem nada a ver. Na verdade, pode até estar relacionado, mas isso aí seria necessário mesmo um trabalho mais específico de estatística para poder constatar uma situação dessa. Na questão do dia a dia, não é possível, de plano, perceber isso não. O que a gente percebe é que tanto na zona urbana existe, na zona rural existe, e na zona urbana está permeado em várias classes sociais, em vários bairros da cidade, entendeu? Então, assim, a gente não pode, não tem propriedade para falar que está mais relacionada a bairros mais vulneráveis ou algo do tipo. Efraim, o que está sendo feito para mudar essa realidade, tanto no âmbito municipal quanto também no estadual? Luciana, se a gente for trazer aí à tona a questão histórica mesmo, tem a questão da Constituição de 88, que já trouxe vários ganhos para esse público, tem a questão do Estatuto do Idoso, que é um marco muito importante nessa garantia de direitos da pessoa idosa.
Então, assim, já houve uma série de mudanças e de políticas públicas voltadas para esse público. É verdade também que existem outras tantas ainda para serem implementadas e para serem efetivadas e melhoradas as que existem já. Mesmo porque essa população é uma população que cresce muito. Está crescendo. A tendência é que nas próximas décadas a população vai envelhecer, isso é um fato, entendeu? Todos os estudos apontam nesse sentido. E aqui, trazendo mais para o nosso âmbito aqui municipal, existem também a efetivação dessas políticas, que, como eu disse, elas precisam ser, evidentemente, a cada dia a gente precisa melhorar mais, mas estão ocorrendo ações interessantes, tanto do ponto de vista da saúde, mas eu posso falar mais do ponto de vista da assistência. A título de exemplo mesmo, eu posso citar a questão dos grupos que existem nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que ocorrem nos CRAS. É uma oportunidade que os idosos têm de sair da sua residência, de se reunir com outras pessoas, de dialogar, de trocar experiências e até mesmo, quem sabe, né, de relatar uma situação que possa estar passando ali no dia a dia. Então, uma ação assim, dentre as que ocorrem no município, muito interessante do ponto de vista da política de assistência social, eu poderia citar essa questão dos grupos, que eles ocorrem nos CRAS, na zona urbana, e em algumas localidades rurais também, entendeu? Onde tem esse momento de encontro, de bate-papo, de realização de atividades, e que esse público se encontra e está ali dialogando. Isso aí. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho e já a gente volta. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Valorize seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903.
Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. De volta com o nosso programa. Efraim, para quem quer fazer a denúncia, qual que é o primeiro passo? Luciana, aqui no município de Araçuaí, um equipamento que está de portas abertas para receber um familiar, um vizinho, uma liderança comunitária ou qualquer pessoa que deseja fazer uma denúncia, existe o equipamento CREAS, que está localizado na rua São Geraldo, no antigo prédio da Câmara. Eu acho que não tem referência melhor do que essa, que é ao lado do atual prédio da Câmara. Então, quem estiver passando por uma situação dessa ou tiver que deseja uma orientação, uma informação, estamos de portas abertas para acolher vocês. Tem uma equipe especializada para poder atender a população. Na equipe técnica, possui advogado, assistente social, psicólogo, que está lá para poder para receber essa denúncia e para tomar as devidas providências que o caso requerer. Uhum. Então é isso aí, gente. Se você conhece situações parecidas com aquelas que nós conversamos aqui, a questão da violação dos direitos, de patrimônio, tantos outros que nós falamos. Se ainda você tem dúvida, como Efraim disse, procure o CREAS, né? Vai lá, conversa, né? Faça a sua parte, faça seu papel, né? E não seja omisso, né, a esse tipo de caso, esse tipo de situação que os nossos idosos vêm sofrendo, não é isso, Efraim? Então, Luciana, existe o CREAS, né, como eu coloquei, que é o equipamento onde eu trabalho. Agora, existem outros locais que também podem ser provocados, que precisam ser cutucados e que podem sim estar recebendo essa denúncia, principalmente numa questão preliminar, que recebe a denúncia, e se for o caso, às vezes pode passar para frente, né? Existem os CRAS, que o pessoal às vezes conhece mais, que está ali no próprio território. Existe o que você citou, que é a agente comunitária de saúde, vale a pena dialogar. Os PSF, né? Tem os PSFs, tem o próprio Direitos Humanos, o DIS Direitos Humanos, que é o Disque 100, que você liga aqui, uma pessoa lá em Brasília vai te receber, mas vai reencaminhar para cá. Tem a Promotoria de Justiça, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil. Então tem uma série de órgãos que podem e devem ser provocados para poder contribuir nessa superação dessa violação de direitos. Então, acredito que todos estão de portas abertas para receber a população e fazer os devidos encaminhamentos necessários. Eu gostaria de fazer um registro também para situações importantes, que são datas importantes, que são comemoradas nacionalmente ou algumas até mundialmente com relação a esse tipo de situação, porque a gente precisa debater, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar sobre esse assunto, porque toda vez que você deixa ele de lado, a chance é de que as violações venham a aumentar. Com certeza. Então, a título de exemplo, a gente pode citar aí o 15 de junho, que é uma data mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. Tem o 1º de outubro, que é a data nacional, a data brasileira, o Dia do Idoso. Então, é um dia festivo também para a gente mostrar para a população, lembrar da importância desse ser para nós, para todos nós, né? Um ser que está cheio de experiências e vidas aglutinadas, que
o tão importante que ele é de você sentar ao lado dessa pessoa e ouvir o que ele tem para dizer. Experiências de vida, né, Efraim? Exatamente, o tanto que já viveu, né, que às vezes tem muitas coisas guardadas boas para poder repassar. Basta a gente ter um tempinho para poder ouvi-las. E aos filhos, né, Efraim? Tenha mais paciência, amem mais os pais de vocês, os netos também. Às vezes os avós criam os netos, né? Então tenha mais amor com os idosos, com os pais, com as mães, com os tios. Não abandone, dê amor, dê carinho. Né? O nosso programa também tem essa função de levar a consciência, né, esse tipo de violação, de violência que tantas outras pessoas sofrem, tanto a mulher, que nós já abordamos aqui, né, Efraim? A mulher, a criança, sempre o CREAS está aqui nessa parceria com a gente, falando e refletindo sobre essas questões, sobre essas problemáticas. Então, para você que tem um pai, uma mãe, ame, não abandone, né? Exatamente, Luciana. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite da TV Araçuaí por estar possibilitando esse momento aqui, de levar essa informação para os telespectadores no combate mesmo, que é uma luta de todos nós, esse combate contra qualquer espécie de violência, né? E neste caso aqui tratada, a violência contra a pessoa idosa. É isso aí, o nosso programa vai ficando por aqui. Acompanhe as nossas próximas programações e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ter que ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer as coisas, mas acredito que a utilidade é um território muito perigoso. Muito perigoso, porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é esse tempo em que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. É o momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Só vai ficar até o fim aquele que, depois da nossa utilidade, descobrir o nosso significado. Descobrir o nosso significado. Porque a vida é assim. Fique esperto, viu? Se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo: quem nessa vida já pôde ficar inútil para você sem que você sinta o desejo de jogá-lo fora? É assim que descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso eu digo: feliz aquele que tem o final da vida a graça de ser olhado nos olhos e ouvir do outro. Você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Padre Fábio de Mello.